de fé, e a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Mas aqueles irmãos nossos que estão em penúria material, mas que são humildes diante de Deus, porque não nos adianta a penúria material quando nós estamos num estado de inconformação, de absoluta rebeldia diante de Deus. Então, os mais ricos e os menos ricos são irmãos diante do Senhor, e nós devemos valorizar os portadores do dinheiro. Vai lá. Senhores telespectadores, nós nos propusemos a realizar uma entrevista com o médium Chico Xavier. E não nos é surpresa a certeza de que os senhores estão tendo uma necessária, oportuna, humana e importante conferência sobre vários temas. Vamos encerrar durante alguns instantes para que uma outra fita de videotape seja levada aos seus receptores com esta mensagem e esta imagem. Nós prosseguimos, senhoras e senhores telespectadores, a entrevista com o médium Chico Xavier. Dezenas de livros estão por sobre esta mesa. Aquela mesma que serve todas as noites para os trabalhos da entidade que se determinou chamar Comunhão Espírita Cristã. Nós temos a pergunta para o mestre Chico Xavier, justamente sobre estes livros. Tantos e tantos, alguns já conhecidos de alguns povos do exterior. E nós perguntamos a Chico Xavier, a quem pertencem os direitos autorais dessa dezena de livros psicografados, muitos deles, desde 1932? Todos esses livros estão com os direitos doados às instituições espíritas do Brasil, que os editam em maior número com a Federação Espírita Brasileira, sediada na Guanabara, e na Comunhão Espírita Cristã, aqui sediada em Uberaba. Os direitos autorais pertencem a essas instituições e a outras instituições espíritas que os publicaram. Então, quem trabalha tanto e trabalhou tanto até agora, nada recebe pelo seu trabalho, mestre? Graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados que os nossos amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado. Mas é preciso que eu explique que eu tenho tido uma compensação muito maior do que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro. É a compensação da amizade. O espiritismo e a mediunidade me trouxeram amigos tão queridos e que me dispensam tanto carinho que eu me considero muito mais feliz com esses tesouros do coração, como se eu tivesse milhões à minha disposição. O telespectador tem nesse instante um livro que tem um título brasileiro, Nosso Lar, em japonês. Ele aqui está. O espírito de André Luiz descreveu experiências de sua vida, perdão, telespectadores, na condição de desencarnado, numa cidade espiritual, em seu livro, exatamente este que aqui está traduzido para o japonês. Como médium, o senhor pode atestar a existência de cidades como essa, fora do plano terrestre? Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem, mas posso dizer que em 1943, quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, eu senti grande estranheza no que ele ditava e escrevia,
Então, certa noite, tomadas as providências necessárias, segundo a orientação de Emmanuel, o próprio Emmanuel e André Luiz me levaram a determinada parte, a determinado bairro da cidade de Nosso Lar. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. De modo que foi para mim uma excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito liberto. Mas eu preciso explicar aos telespectadores amigos que eu fui em função de serviço. Naturalmente assim como um animal, no tempo em que não tínhamos automóvel, locomotiva ou avião, um animal que servia a professores para determinados tipos de viagem. De modo que vi muita coisa maravilhosa, sem compreender tudo, ou entendendo muito pouco, porque eu fui em função de serviço, mas não por mérito, mas fui. Nós nos comprometemos com os telespectadores e depois desses 5 meses de contatos e expectativa para chegar à sua presença e à sua obra, de lhes apresentar uma imagem tão sonhada e desejada, cremos, temos certeza, aliás, por milhões de brasileiros. O momento exato de psicografar uma mensagem. Por isso perguntamos agora, quais são as suas impressões quando está psicografando um dos romances de Emmanuel ou um dos livros de André Luiz, por exemplo? Já que tivemos o privilégio de mostrar ao telespectador o momento exato em que o senhor psicografava uma mensagem de Emmanuel. Em verdade, eu não sei as palavras, não tenho conhecimento do desenvolvimento verbal daquilo que o amigo espiritual está escrevendo, mas eu me sinto dentro do clima do livro que eles estão escrevendo. Por exemplo, quando o nosso amigo espiritual Emmanuel começou a escrever o livro há 2000 anos, em 1938, eu comecei a ver uma cidade que depois vinha saber que era Roma. A ver jardins, a cidade, aquilo me conturbou um pouco, me causou um certo assombro. Tendo perguntado a ele, ele então me disse que eu estava escrevendo com ele como alguém debaixo de uma hipnose branda. Eu estava no pensamento dele, conquanto eu não soubesse as palavras que ele escrevia. E assim tem sido até hoje. Mestre Chico Xavier, perdoe que insista chamando-o assim. Como os espíritos encaram o problema das mortes?